Eu sou o pastor Sebastião, da Igreja Batista Boa Notícia. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Sabemos que o mundo está muito necessitado de ouvir a palavra. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vamos ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo 5. Onde Deus fala dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia dos homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, ordenância, abstinência de alimento, que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele como ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus, onde fala da apostasia dos últimos dias. Estamos certos de que nesses últimos dias as pessoas não estão preocupadas realmente com a palavra de Deus e nem com a sua vida cristã. E muitos levam tudo na brincadeira. E não é bem assim, né? A palavra de Deus é bem contundente e ela nos expressa de forma bem clara. E o texto de 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, né? Expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isto são coisas que nós estamos vendo dia a dia. E com isso nós sabemos que as pessoas são domingueiros, né? Nós temos aqui, por exemplo, estudo bíblico na quinta-feira e as pessoas não comparecem. Às vezes só está eu, meu filho e minha esposa, mas estamos aqui de portas abertas para recebê-los e também vir estudar conosco. E o texto continua dizendo, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Nós sabemos que muita gente está preocupado com o dia a dia de fazer o que? As suas riquezas. Comprar, vender e conseguir muito dinheiro. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tomemos uma posição para podermos viver uma vida íntegra diante do Senhor. E o texto continua nos falando mais ainda, pela hipocrisia dos homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Isso nós temos visto tanto nesses últimos dias. Muitas igrejas estão aí, quem sabe até cheia de membros, que poderia aproveitar essa oportunidade para ensiná-lo, para poder rever a sua vida espiritual, fazer uma autoanálise na sua vida espiritual, e muitas vezes são levados apenas por cânticos e alguns programas que não levam a nada. E inclusive a Bíblia diz aqui que muitos estão até fazendo isso, que a Bíblia diz, que proíbe o casamento, ordenança e abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que os que conhecem a verdade, a fim de usar dele como ações de graça. Nós vemos aí algumas denominações até proibindo alimentações, né? E muitas outras coisas que nós sabemos. Não vamos aqui, vamos dizer, dissecar tudo que o versículo tem, mas apenas estamos aqui levando a você um conhecimento mais preciso da palavra de Deus. E o verso 4 diz, porque tudo que Deus criou é bom. Nós sabemos que Deus, no início da criação, né? Em Gênesis ali nós vemos que Deus criou todas as coisas para o bem da humanidade. Mas o pecado trouxe consequências graves. Através de Adão e Eva, nós sabemos que eles trouxeram o pecado ao mundo. Isso infestou todas as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui dizendo que tudo que Deus criou é bom. E a Bíblia chega a dizer que não deve ser rejeitado, né? Sendo recebido com ações de graça. Quer dizer, se você for alimentar qualquer coisa, comer qualquer coisa, ore em cima daquilo que você vai comer e também pedindo a consagração do alimento, né? Como diz aqui o verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Amém? Esta
é uma mensagem de alerta para que você possa saber que a palavra de Deus está aí para nós estudar e nós rever a nossa vida espiritual. Eu agradeço de coração esta palavra que nós acabamos de dissecar aqui para cada um de vocês.